Amém. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Vimos semana passada, Paulo, de certa forma, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelas boas notícias que ele havia ouvido ali daquela igreja de Colosso, E ali Paulo, então, agradece por essas notícias. Mas agora, a partir do verso 9, ele vai orar por esta igreja. No princípio, ele agradece por aquilo que eles haviam feito. Ele agradece, ele está louvando ao Senhor, reconhecendo que as notícias que chegaram eram de uma igreja ativa, de uma igreja que, vamos dizer, estava cumprindo ou formando, o Atos capítulo 29, ou seja, dando continuidade à missão da igreja. E isso Paulo então estava feliz com essa notícia. Mas a partir do verso 9 ele vai orar por essa igreja. E a gente sempre pensa assim, qual a necessidade? Se estava tudo bem, se estava andando aparentemente tudo correto, por que Paulo vai ter que orar? Por que Paulo vai ter que interceder junto a Deus por aquela igreja? Lembre-se sempre, a igreja de Colosso, formada basicamente por gentios, não era uma igreja judaica, era uma igreja formada de gentios, e ali, consequentemente, a bagagem que esses crentes tinham, estava tudo na questão do mundo pagão, do mundo idólatra, do mundo que na verdade era bem diferente do mundo judaico. Já o mundo judaico já tinha uma outra característica. Então, igrejas formadas basicamente por judeus tinham alguns problemas, e a outra igreja que era formada por gentios, os problemas eram outros. Por que Paulo vai, apesar de ele ter reconhecido e ter dito que a igreja estava bem, ele vai orar? O que nós vamos pensar hoje à noite é justamente sobre ainda precisamos de mais. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12. Veja só. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. A igreja de Colosso, ela tinha um problema, que aparentemente não tem, mas que tem, que era a questão dos falsos ensinos, das heresias, daquilo que é tido por coisa de Deus, por ensinamento de Deus, e na verdade não era. Semana pipocou aí na minha timeline, nas coisas do Facebook, essas coisas, sobre um camarada, e aí o Iago Martins, que é aquele que tem um canal no YouTube, chama 2 Dedos de Teologia, e ele vai corrigir aquilo que o camarada lá disse, Não sei se ele é pastor, por isso que eu estou usando o camarada com toda a educação possível. Então ele corrige, dizendo as falhas ou as heresias e os aplausos, os glória a Deus, aquilo que às vezes a gente ouve aleluia, com coisa que era tudo fora do contexto, tudo fora daquilo que a palavra diz. Uma das coisas é, você é igual a Jesus. Diante de Deus você tem a mesma importância de Jesus. Que você não deve olhar os seus pecados na cruz, mas você deve ver o preço, aquilo que Cristo pagou por você, o valor que você tem na cruz, e não os seus pecados na cruz, mas sim o seu valor. Heresia das mais absurdas, e se você pegar o vídeo inteiro, então é assustador. Ou seja, a igreja de Colosso também tinha esse tipo de problema,
E a igreja, nos dias atuais, também enfrenta esse tipo de problema, até mesmo pela propagação, que é muito mais rápida, é muito mais fácil. Alguém lá da cidade X, ele lança isso na internet, ele lança isso no YouTube, e isso acaba, né, chegando aos corações, acaba chegando aos nossos ouvidos. E isso acaba trazendo consequências seríssimas, né? Já pensou você pensar que você é igual a Jesus? Que você tem que olhar o lado positivo na cruz? Ou seja, você não tem que olhar os seus pecados, mas olhar o preço, o valor que você tem? Absurdo, né? Então isso traz consequências. E quando isso entra na igreja, isso quando entra no povo de Deus, o povo, não é simplesmente, é uma mentira, é uma inverdade. Na verdade, o que acontece é muito pior. E o que Paulo vai mostrar aqui é que a oração dele tem a intenção em dizer para aqueles irmãos, pedindo para Deus, para que eles pudessem ter mais, tá? Para que eles pudessem combater, para que eles pudessem não serem enganados então, por essas heresias. Então, a oração do apóstolo tinha por finalidade levar os irmãos de Colossos a serem ainda mais em suas vidas cristãs. E a primeira coisa que você olha no versículo 9 é que eles precisavam aprender mais. Veja só o versículo 9. É que aprendizado que Paulo está falando. A oração de Paulo, no versículo 9, é sobre aprendizado. Né? Porque você vai olhar ali e você vai ver que a oração dele é para que eles sejam cheios do quê? Do pleno conhecimento. Então é de aprendizado. Tem que aprender mais. Não dá para ficar no conhecimento superficial da palavra de Deus. Não dá para ficar num conhecimento superficial em relação às coisas de Deus. Porque quando nós estamos superficialmente em relação à palavra de Deus, nós ouvimos esse tipo de coisas, a gente acaba acreditando. A gente chega a dizer que isso é de Deus. Né? E Paulo vai dizer na oração que eles está pedindo para Deus, na verdade, para que eles pudessem ser cheios, né, desse conhecimento, ou ter um pleno conhecimento. Pleno conhecimento é a mesma coisa de inteireza, ou seja, aquilo que é inteiro. Tá? O que Paulo tem na sua mente, nessa oração, é que aquela igreja viesse a conhecer mais a respeito de Deus, a respeito de sua palavra. Paulo tem o objetivo nessa oração em pedir para Deus, para que Deus pudesse fazer isso na vida daquela igreja, porque ele sabia que quando uma igreja não conhece o seu Deus, é presa fácil do inimigo, é presa fácil de Satanás, é presa fácil desses falsos profetas, desses falsos pregadores, desses falsos pastores, é presa fácil. E passa-se a acreditar em coisas, e o problema é que quando se acredita nessas coisas, a fundamentação da própria vida espiritual é enfraquecida, porque nós somos fortalecidos, ou nós temos firmeza, quando nós conhecemos aquilo que Deus é e aquilo que Deus deixou para nós por meio da sua palavra. Quantas vezes você lê a sua Bíblia por dia? Quantas vezes você lê a sua Bíblia por semana? Por mês? Você tem lido a palavra de Deus? Ou tem procurado se alimentar por meio de canções ou por meio de pregações? Cuidado, tá? Cuidado, que você pode estar pensando que está conhecendo mais a Deus e na verdade você não está. Então o objetivo é conhecimento pleno conhecimento das coisas de Deus, e o que Paulo está orando é para que aquela igreja pudesse ser cheia desse conhecimento. Paulo também fala sobre sabedoria. O que é sabedoria? Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Alguém sabe a diferença de conhecimento e sabedoria? Pois bem, conhecimento é aquilo que você sabe, que você aprendeu e que você se fundamentou. Sabedoria está muito mais relacionada às suas atitudes, de como entender e de como agir diante das circunstâncias. E Paulo, então, ele pede para Deus para que eles tenham essa sabedoria espiritual, para que eles pudessem ter o quê? Discernimento.
É interessante porque heresia, quando alguém, falso ensino, falso profeta, tá? Quando aparece, quem está firmado na palavra, opa, está errado, não, já descarta. Ele nem continua a fazer a leitura, ou ele nem continua a ouvir tudo aquilo, porque logo de cara ele tem discernimento, opa, isso não é de Deus, tem cara de Deus, tem cara de mensagem, de palavra de Deus, mas na verdade não é, porque a sabedoria, esse discernimento faz com que você, opa, está errado. Então você conhece a palavra, você conhece a respeito de Deus, e aí você tem o discernimento já de cara para você falar, olha, isso não, isso não. E nós estamos numa época de mimimi, né? E que não pode julgar, e que não pode falar, aquele cabra, né, é um sem vergonha, né? Ele está usando o nome de Deus e está mentindo, ele é um mentiroso. Não pode falar isso, porque ele é um homem de Deus. Não. A palavra de Deus nos dá, né, subterfúgios, ou seja, nos dá condições de dizer aquilo é e aquilo não é. Isso serve e isso não serve. Isso realmente é algo que veio de Deus e isso aqui não tem nada a ver a respeito de Deus. Tá? Mesmo falando em nome de Deus, mesmo falando em nome de Jesus. Então, o discernimento é necessário e Paulo então tinha essa preocupação, porque dava para aprender mais, dava para se aprofundar mais em relação às coisas do Senhor. E o entendimento espiritual, ainda no versículo 9, que é, na verdade, a aplicação das verdades da palavra de Deus. Tá? Porque também conhecer a Deus necessariamente mais, se inteirar mais das coisas do Senhor, ter a sabedoria, o discernimento para saber o que é certo e o que é errado, saber o que é de Deus e o que não é. E não estou falando aqui de pecado, se pode isso, se não pode aquilo. O discernimento é, opa, isso é correto, opa, isso não é. Ah, isso é palavra, isso não é. Tá? Isso necessariamente gera um entendimento espiritual, ou seja, que é a aplicação dessas verdades na nossa vida. Eu fico estranho quando eu ouço alguém que se diz crente e que tem medo de algumas circunstâncias, de coisas que, mas eu não sei o que vai ser, eu tenho medo disso. Por quê? Se a palavra de Deus nos dá o direcionamento, a certeza, a palavra de Deus não trabalha com incertezas, a palavra de Deus não trabalha naquilo que pode ser, aquilo que não pode ser, de repente se der certo, se o ano virar, então de repente vai virar e de repente vai funcionar assim. A palavra de Deus trabalha com certezas, né, com objetivos. Então nós, quando temos esse conhecimento de Deus, né, esse discernimento em relação àquilo que é de Deus ou não, nós temos então uma prática, uma aplicação dessas verdades na nossa vida. Aprender mais é estar pronto para não acreditar nas heresias e nos falsos ensinos. Aprender é se proteger contra tudo isso. Se você não quer ser enganado por um falso profeta, que tem um monte por aí, você tem que aprender mais. Você tem que se inteirar mais de Deus. Se você não quer ser enganado por um falso pregador, por uma heresia, passar a acreditar naquilo que de repente não é verdade, você precisa aprender mais. E isso requer você. Apesar de você orar, e apesar de muitas vezes eu orar pela igreja, para que ela tenha esse crescimento espiritual, para que ela também tenha essa sabedoria, não com as mesmas palavras de Paulo, né? Mas a intenção é que a igreja cresça, que a igreja aprenda mais do Senhor, necessariamente, ainda assim, você precisa buscar isso constantemente para você. Então, aprenda mais. Versículo 10 fala sobre fazer, sobre a praticidade de quando nós conhecemos mais a Deus. Tá? Como eu disse, não há possibilidade de nós conhecermos mais a Deus e não mudar o nosso modo de vida. Não há possibilidade de nós nos aprofundarmos mais em relação às coisas de Deus e continuar vivendo do mesmo jeito. Quando alguém vive do mesmo jeito, você pode ter certeza de uma coisa: ele não se aprofunda em Deus, ele não se inteira, né, da palavra de Deus, ele não conhece, ele não lê, ele não estuda, ele não medita, ele perde tempo em fazer um monte de coisas.
ao menos na palavra de Deus. Quanto tempo você ora? Ou melhor, quanto tempo você gasta em leitura da palavra de Deus? É aquela leitura antes de dormir, que você começa a ler e logo o sono vem e você dorme? Às vezes até mesmo no celular? Não, não é isso. Você tem que se aprofundar. E se aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, porque isso vai mudar a sua praticidade. Por isso que o moralismo, ele nunca se encaixa dentro do cristianismo. Nunca se encaixou e nunca vai se encaixar aquele tipo de regras que são criadas pelos homens em dizer isso pode e isso não pode. Isso deve, isso não deve. Porque na verdade, nós cristãos, nós não precisamos ter alguém dizendo para nós o que pode e o que não pode. Apenas a palavra de Deus, e ela é suficiente. Se nós nos aprofundarmos, nós saberemos o que é certo e o que é errado. Nós saberemos o que pode e o que não pode. Fazer mais. E o que Paulo diz no versículo 10 é sobre a questão da vida, o modo de viver. Paulo usa duas palavrinhas aí nessa questão do modo de viver. Um modo digno e um modo agradável. Tá? Viver de um modo digno e agradável. Agradável e digno a quem? De Deus. Você já parou para pensar o que é viver dignamente diante de Deus? O que é viver de um modo agradável a Deus? Esses dias nós estávamos tanto discutindo aqui, né? Eu cheguei a dizer que o que? Pecado, viver uma vida sem pecado a semana inteira, você nunca vai ser agradável a Deus, mesmo que você consiga viver uma semana inteira sem pecado. Lembra disso? Por quê? Porque todos nós somos pecadores e sabemos disso. Se for por causa de pecado, ninguém é agradável. Somente um foi agradável diante de Deus, que é o próprio Filho, Cristo Jesus. Quando nós entendemos e nos aprofundarmos na palavra de Deus, a nossa praticidade, o nosso modo de viver, ele vai ser também mudado. E mudar esse modo de viver é porque a palavra de Deus, o conhecimento de Deus vai estar em nós. E aí o nosso viver muda. E aí ele passa a ser digno e passa a ser agradável. Quando nós entendemos a palavra de Deus, não tem um momento sequer nas nossas orações que nós chegamos para Deus e não reconhecemos que não temos valor nenhum. Não há um momento sequer nas minhas orações particulares, naquela que eu não estou diante da crise, nem diante da igreja, não há uma oração sequer que eu não faça para dizer: Deus, eu não presto. Se não for a sua graça, se não for a sua misericórdia, se o Senhor me queimar agora, o Senhor tem toda a razão, porque o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus perfeito, e eu sou totalmente fora desse padrão estabelecido pelo Senhor. Quando nós nos aprofundamos mais diante de Deus, nós começamos a entender quem nós somos, e aí, consequentemente, nós vamos reconhecendo e vamos sabendo quem somos e quem Ele verdadeiramente é. E o modo de viver digno e o modo de viver agradável é porque aí agora nós estamos baseando ou firmando as nossas vidas de acordo com o querer de Deus, porque nós sabemos quem nós estamos vivendo. Eu vi uma frase, né? A obediência é necessária para ser abençoado. Assim como Jó, não foi Jó, acho que ele citou Jó, que Jó foi abençoado porque obedeceu, né? Não foi Jó, ele citou outro personagem, veio Jó. Na verdade, a obediência gera bênção nas nossas vidas. Quando somos obedientes, Deus nos abençoa. E quando nós somos obedientes? Na verdade, quando nós conhecemos mais a Deus, o nosso modo de viver, nós passamos a obedecê-lo, nós passamos a servi-lo, não preocupado naquilo que Ele pode nos dar, mas sim porque Ele é o que Ele é e nós somos o que somos. E é necessário que nós nos submetemos ao seu querer, nos submetemos à sua vontade. Ainda o versículo 10 fala sobre crescimento, fala sobre frutificação. Frutificando. Ou seja, quando nós nos aprofundamos e conhecemos mais a Deus, nós aumentamos a nossa vida em relação à boa obra praticada. Nós começamos a fazer coisas além
além do que aquilo que a gente estava acostumado, porque a gente sabe que essa necessidade de frutificar. Frutificar é aumentar, frutificar em toda boa obra. E se você quer frutificar em boa obra, comece a frequentar os cultos da sua igreja, que é o caso aqui. Porque tem gente que acha que frutificar em boa obra é fazer da cesta básica lá fora. Sim, isso é uma grande boa obra. Mas tem gente que acha que estar na presença de Deus não precisa estar na igreja. E na verdade é o contrário. Quando nós conhecemos mais a Deus, nós nos comprometemos em fazer mais pelo Senhor, dentro do reino de Deus e não em relação ao nosso reino. E nós vamos crescer, ou seja, isso gera crescimento cada vez mais em relação a Deus. Nós crescemos no conhecimento, nós nos aproximamos mais ainda de Deus. Tem tanta gente, tantos irmãos, muitas vezes a gente ouve, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero me aprofundar mais com Deus. Então comece a conhecer esse Deus dos meios corretos, que é por meio da sua palavra. Comece a se aprofundar na palavra de Deus. E consequentemente, o teu modo de viver, o teu modo de frutificar, o teu modo de crescer vai aumentar. Porque quanto mais próximo de Deus, quanto mais conhecimento você tem, você vê e entende que você está aqui para servir e não para ser servido. A sã doutrina nos encaminha a um viver digno e agradável a Deus. Somente pela sã doutrina. Não é por regras, não é por isso pode, isso aquilo não pode, mas é a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus que vai nos mostrar e vai nos fazer a viver desse modo digno e agradável a Deus. Por isso que eu disse, moralismo não funciona. Religião, se funcionasse, Cristo não teria morrido por nós. Se religião fosse a solução, o cristianismo seria mais uma religião em meio ao monte de religiões. Mas na verdade, o cristianismo, a verdade evangélica é que quanto mais nós aprendemos de Deus, nós vamos viver de acordo com a vontade dele. Eu não preciso ouvir alguém que me diga o que eu devo, o que eu não devo fazer, o que eu posso, o que eu não posso fazer. A palavra de Deus, me aproximando da palavra de Deus, me aproximando de Deus, eu vou ter condição, discernimento para saber o que é correto e o que não é. Por isso, no cristianismo é completamente diferente de qualquer tipo de religião onde existem as regras. E o terceiro detalhe ali nesse versículo 11 e no versículo 12 é a questão do ser. Precisamos ser mais. E Paulo diz na oração para que Deus fortalecessem aqueles irmãos. Tem que ser mais forte. Mais forte no que? Qual a razão do pedido de Paulo para Deus para que aquela igreja fosse fortalecida? Olha só o que o texto diz. Esse fortalecimento é para que eles pudessem ser mais perseverantes e longânimos. O que é perseverança? Constância. Constância. Manter o padrão, mantendo o padrão de vida com Deus. Não oscila conforme as notícias do Jornal da Globo. A vida da pessoa não fica. Quantas vezes você já ouviu? Não, a vida cristã é um negócio que fica assim. Tem hora que você está aqui em cima, tem hora que você está aqui embaixo. Emocionalmente pode até ser. Eu até entendo emocionalmente. Mas, se a sã doutrina está dentro de nós, se nós estamos misturados com a palavra de Deus, se realmente estamos conhecendo cada vez mais a Deus, se estamos praticando, vivendo de um modo digno e agradável, o que me interessa em relação às notícias? O que vai mudar na minha vida? Você já viu a comparação que alguém faz na questão do time de futebol? Ganhando ou perdendo, segunda-feira eu vou ter que levantar e vou ter que trabalhar. Já viu essa história? Ganhando ou perdendo, o meu time eu vou ter que levantar e vou ter que trabalhar. Caindo para a Série C ou não, eu vou ter que continuar trabalhando. Por quê? Porque não importa o que aconteça lá, você vai ter que cumprir os seus afazeres, as suas responsabilidades. Porque senão você acaba dançando na questão do seu emprego. Quando nós falamos de sã doutrina, nós estamos falando de ser fortalecidos.
E se fortalecer é no sentido de perseverar, ou seja, manter a constância, não ficar preocupado com a notícia. Basta a gente ouvir alguma coisa. Cadê a praga dos gafanhotos mesmo? Cadê a praga dos gafanhotos? Está chegando? Não estava lá já? Lembra? Quantos irmãos, quanta gente espalhou que isso era um dos sinais da volta de Cristo? A praga dos gafanhotos foi sobre o povo do Egito, não foi sobre o povo de Deus. As pragas que estão contidas ali no Apocalipse, pelo que eu entendo, o pouquinho que eu entendo, está sempre dizendo em relação aos injustos, aos incrédulos, e não para crentes. Cuidado com qualquer coisa que aparece lá e você começa a entrar no mesmo barco. Para você não entrar, sã doutrina. E aí você mantém a constância, independentemente do que está acontecendo. Paulo no naufrágio, Paulo correndo risco de vida, Paulo tendo que fugir da cidade porque queriam prender ele, que queriam matar ele. Ele diz o quê? Pois eu sei que tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar meu tesouro até o dia final. Não muda. Estão querendo me matar. Eu vou tentar fugir para não matar, porque eu não quero morrer. De repente, se alguém quer ir para o céu, vai na minha frente, não preciso ir eu agora na sua frente. Mas eu sei que independentemente do que esteja acontecendo ou o que venha acontecer, Deus é o meu socorro presente no dia da angústia. Isso é constância. E Paulo está pedindo que eles sejam perseverantes, que eles sejam constantes. Ele está pedindo para que Deus dê essa constância para ele. E isso deve ser também um pedido para nós como resultado de uma sã doutrina, de uma aproximação de Deus, de um modo de viver digno, de um modo de viver agradável, frutificando e crescendo em toda boa obra. E paciência. Paciência, nós vivemos um momento onde não tem paciência, que é a questão da longanimidade. Eu preciso ser longânimo com a pessoa que está me irritando. Não é essa longanimidade que ele está falando. Ele está falando de paciência diante de tudo aquilo que está acontecendo, porque sempre vai ter alguém que vai ter uma palavra para você. Sempre vai ter alguém que vai dizer: não, confie, Deus vai multiplicar os seus pães e seus 2 peixinhos. Sempre vai ter alguém que vai trazer uma palavra de esperança para você. E na verdade, nós precisamos aprender a ser pacientes, a aprender a ser longânimos diante das circunstâncias. Eu preciso saber, eu preciso de resposta, eu preciso ter. O que vai acontecer? Calma. Abraão viu o descendente dele nascer, o descendente. Ele viu? Eva viu o descendente dela nascer e pisar a cabeça da serpente? Moisés viu a terra prometida e entrou na terra prometida, contemplou de longe, mas ele experimentou tudo aquilo? Não. Paciência ou longanimidade e gratidão. Paulo diz no versículo 11, 12 sobre a questão de gratidão. Preciso agradecer por tudo. Sim, tudo deve ser motivo de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo arroz e pelo ovo frito. Obrigado porque tinha arroz e tinha chuchu. Meu Deus, até isso nós temos que agradecer, né, Maria? Gratidão aqui, Paulo está dizendo pelo quê? Olha o versículo 12. Qual é a gratidão? Ações de graças. Pelo quê? Porque Ele nos adequou, Ele nos tornou adequados e nos inseriu no reino dele. Somos participantes dos filhos da luz. Somos participantes das promessas feitas no Antigo Testamento. Somos participantes dentro de um reino que é perfeito e nós somos tão imperfeitos. Ele nos tornou adequados, ou seja, Ele nos tornou gente possível de fazer parte do reino dele. Porque por mais que nós nos esforçássemos, por mais que nós mantivéssemos um devocional, nós nunca nos tornaríamos adequados ou com a possibilidade de fazer parte do reino dele. E isso tudo aconteceu pelo fato simples: aquela cruz, onde o sangue de Cristo derramado lá naquela cruz
fez com que eu e você pudéssemos ser inseridos dentro da família de Deus, dentro do reino de Deus, onde, por causa daquela cruz, agora pertencemos a Ele e receberemos a sua herança. Qual é a herança? Qual é a herança de Deus? Quantas são as heranças de Deus? Que Paulo está rogando para aquela igreja, rogando ao Senhor por aquela igreja, é que além de tudo, além de ser forte, para que seja fortalecido na perseverança e na longanimidade, para que eles pudessem ser gratos pela salvação em Cristo Jesus. Deve ser uma tristeza se Deus fica triste, uma tristeza muito grande, por alguém que pagou um preço tão alto para te salvar, e você reclamando porque de repente só tinha arroz e chuchu no prato. Deve ser muito triste para alguém que fez tudo o que você fez, que ele fez com você, e ainda assim você não agradece pela salvação que você tem por meio de Cristo Jesus. A maior obra, eu vi um negócio hoje, eu tenho visto muita coisa e não tenho respondido nada, não tenho entrado nessa barca, nessa canoa furada de questionamentos de internet, de Facebook, coisas desse tipo. Mas a frase do camarada, do pastor, deixava muito claro a ideia de gratidão por um monte de coisa que Deus dava. E na verdade a nossa gratidão maior deve ser sempre pela salvação que temos em Cristo Jesus. Se nós estamos aqui, não aqui nesse prédio, mas se somos salvos, tudo se deve a Cristo Jesus. O seu sangue derramado na cruz, a herança, aquilo que Cristo alcançou na cruz, aquilo que Ele fez ali na cruz, gerou em nós, disponibilizou para nós uma herança junto com Abraão, uma herança junto com Noé, uma herança junto com Moisés. Você já tinha parado para pensar assim? Não, né? Nós vamos herdar as mesmas coisas que Moisés, que Noé, que Abraão vão herdar também um dia. Então, irmãos, o fortalecimento espiritual, ou o que vem do Espírito, leva o coração do crente à alegria e à gratidão por sermos dele. A nossa alegria, que é no Senhor, ela não é apenas uma alegria porque tudo me vai bem, mas essa alegria, ela está em meu coração, ela deve estar em nós, porque nós pertencemos a Ele, somos dele. E aquele que é nascido de Deus, como nos ensina a carta de 1 João, que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Você já parou para pensar que você estava preso nas garras do inferno, nas garras de Satanás, e você foi tirado de lá, você foi libertado desta prisão, e que agora você pertence ao Deus que simplesmente criou todas as coisas? Quando você vê uma notícia sobre o que se descobre no espaço, Deus é o criador daquele espaço. Você pode não entender por que Ele fez um negócio tão grande daquele jeito, você pode até não entender por que de número de planetas, de quantas constelações existem, de quantas coisas é isso, quantas coisas é aquilo, você pode até não entender nada disso, mas você pertence a esse Deus que fez todas as coisas. Então, quanto mais nós nos fortalecemos, essa força que vem do Espírito, através da sã doutrina, através de uma aproximação de Deus, consequentemente gera gratidão em nossos corações. Eu sei que você deve orar por você, para que você tenha esse aprendizado, aprender mais a respeito de Deus. O seu desejo deve ser: eu quero conhecer mais a Deus, eu preciso aprender mais de Deus. Então aprenda, irmãos, não apenas ore, mas vá atrás de conhecer mais esse Deus. Consequentemente, você vai fazer mais. Ninguém vai precisar dizer para você: não, você precisa se envolver com a igreja, você precisa se envolver com isso, você precisa se envolver com aquilo. Não, você simplesmente vai fazer mais, porque você está conhecendo mais a Deus, você está conhecendo mais o que é o reino dele, o que é o Evangelho.
E consequentemente você vai ser mais, ou seja, você vai ser mais forte, porque você está firmado na sã doutrina, e pela sã doutrina você faz mais e você é mais. Somente assim, somente dessa forma, continuaremos sendo a igreja da forma que nós falamos sobre Atos 29. Uma igreja ativa, uma igreja que faz a diferença. Amém? Feche um pouquinho os seus olhos, ore aí, converse com Deus. Eu sei que talvez você tenha um monte de coisas que você gostaria de pedir para Deus, mas peça para Deus para te ajudar nessa busca, nesse conhecimento, nesse crescimento, para que você o ame mais, que você o conheça mais. Estamos já adiante. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas.
para que o irmão Elias esteja orando, a oração do irmão Elias, e nós estamos encerrando a culto dessa noite. Senhor, filho, Pai, dando graças, Senhor, por essa privilégio, Pai, estar aqui, Senhor, com os irmãos em Cristo, Senhor, Pai, por estar aqui, Senhor, sabendo que é devido, Senhor. Nos capacite, Senhor, a aprender a Tua palavra cada dia mais, Pai, nos chegarmos a Ti a cada dia mais, Senhor, e aprendermos de Ti, Senhor. Fique conosco, Senhor, nos guie,